Anéis de Poder aconteceu, está aí no Prime Video, e disso reacendeu o amor de muita gente por Tolkien, né? O maior autor de fantasia da história de todos os tempos, tá? E também trouxe novos amores, né? Então tem uma galera que tá um pouco perdida, que se foca mais na série, etc. Por isso que de vez ou outra aparece aqui uma questão nos comentários pedindo a ordem de leitura dos livros. Então eu vou falar sobre isso, tá? Mas em vez de uma ordem, eu vou indicar 4 caminhos, como geralmente eu faço aqui, para diferentes públicos e expectativas. Antes disso, eu vou contextualizar, eu vou falar um pouco sobre o Tolkien, como que ele escreveu, a história do filho dele nesse rolê também, que é muito importante, e também apresentar os livros unitariamente, né, caso você queira entender o panorama. Eu só falarei dos livros publicados aqui no Brasil, e também vou falar de um específico que já está em pré-venda. Foi anunciado que a história da Terra-média, inclusive, pelo menos um dos vários livros, também vai chegar em pré-venda brevemente aqui no Brasil. Porém, quando lançar esse específico aí, eu faço um update aqui nesse vídeo. Existem outros livros ainda a serem publicados, e quando isso acontecer, também largo um outro vídeo aqui no canal. Tá bom? Todos os livros falados estarão aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se você comprar pelo meu link, eu ganho uma comissão da Amazon. E o preço não muda nada para ti, muito pelo contrário, às vezes tem algumas promoções, tá? Porém, indico também que você dê uma olhada nos sebos da sua cidade ou no Estante Virtual, que é um agregador de sebos online. Mais uma dica de coração, tá? Busque edições da HarperCollins, são as melhores traduções, é o melhor cuidado, é o que melhor entende o Tolkien, é o que melhor consegue entender e trazer para o português as palavras dele, etc. Então, disparado assim, são as melhores edições da HarperCollins. Mas, cara, é importante você ir no que encaixa melhor no seu bolso, tá? É mais importante do que qualquer coisa. Muito do que eu falarei aqui, eu tô pegando também do livreto. Deixa eu pegar o livreto. Desse livreto aqui, ó, Caminhando pela Terra-média, que é do meu querido César, tá aqui ele, ó, lá do Tolkien Talk, tá? Como o Hobbit entrou como um livro que pode ser colocado como paradidático, né? Isso aqui ele fez para distribuir nas escolas, tá? Então eu tô pegando um pouco aqui algumas referências bacanas, mas não tem para vender esse daí. Você pede lá pro César no @CesarMachadoTT, eu acho. Primeiro, deixa eu contextualizar o grande panorama e como foram feitas as publicações, tá? Tolkien organizou a história da Terra-média, e Valinor também, né? Já que a Terra-média é só um pedaço, em 3 grandes eras. Cada era tem milênios de duração e cada virada de uma era para outra é marcada por uma grande guerra. Temos a primeira era, açoitada pelo grande vilão Morgoth, a segunda era, açoitada por Sauron, e a terceira era, também açoitada por Sauron em sua volta. A série Anéis de Poder se passa na segunda era. O filme O Senhor dos Anéis e O Hobbit se passam na terceira era. Não há, pelo menos por enquanto, nada adaptado em audiovisual na primeira era. Por sua vez, não há nenhuma grande obra escrita, eu explico já o uso desse termo, grande obra escrita, que se passe perfeitamente na segunda era, tá? Temos fragmentos de história, mas isso vai ficar mais evidente à frente. J.R.R. Tolkien primeiro publicou O Hobbit, depois publicou O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e As Duas Torres, né, que são os 2 primeiros. E finalmente publicou O Retorno do Rei. Por que eu separo? Porque com O Retorno do Rei, ele também publicou os apêndices. Isso fica no final do Retorno do Rei, tá? Foi exatamente isso que Tolkien publicou em vida. Obviamente, para o que nos interessa aqui, né, que é a questão de seus anéis, tá? A partir daí entra a figura de seu filho, que é o Christopher Tolkien. A partir de agora, quando eu falar Tolkien, eu estarei me referindo apenas ao pai. Quando eu falar o Christopher, estou me referindo a Christopher Tolkien. Show? Pois bem, Tolkien virou uma máquina de escrever depois do começo ali das suas primeiras publicações, principalmente também depois que parou de dar aulas. Porém, ele também se tornou uma máquina de não acabar os escritos. Ele também começou a responder compulsivamente várias cartas com dúvidas sobre a Terra-média, cartas essas que são plenamente aceitas como conteúdo do chamado Legendarium de Tolkien. Já teve aí um livro publicado, mas não existe ainda no Brasil, você tem que comprar fora ou em sebos, tá? E muito do que temos de Tolkien são manuscritos inacabados e manuscritos acabados, com trechos perfeitamente acabados, tá? Por isso que tem aqui o Contos Inacabados em algum desses livros aqui, é por isso. Além das cartas, Tolkien morre e deixa para o seu filho a grande missão de cuidar da sua obra. Christopher Tolkien era um confidente do pai, era para quem o pai contava tudo o que acontecia, e muita coisa que ele escreveu, Tolkien, vinha de ideias compartilhadas com seu filho.
E é por isso que eu defendo com muita veemência que a gente precisa parar de falar sobre Tolkien apenas como J.R.R. Tolkien, mas sim como J.R.R. Tolkien e Christopher Tolkien. Isso é uma parada muito pessoal. O próprio Christopher Tolkien não concordava quando em vida, vários também vão discordar, mas é algo pessoal e eu não vejo como um trabalho de organização de algo tão complexo sendo menor do que um trabalho de também criação, né? Mas enfim, todas as obras que temos publicadas, além de O Hobbit e Os Seus Anéis, são organizadas, editadas, supervisionadas ou autorizadas por Christopher Tolkien, como o Silmarillion, Contos Inacabados e por aí vai, ou pelo Tolkien Estate, que é quem cuida ali desse apanhado depois da morte do Christopher Tolkien, tá? Apenas o Silmarillion, eu acho que bastaria para sustentar esse ponto que eu tenho, né? O Silmarillion, a organização dele, para mim, é tão gigante quanto a escrita, porque a organização é muito complexa. É um livro muito complexo, né? Lindo, mas muito complexo. Então, só a publicação desse bichinho aí já justifica o ponto de que temos que venerar também o Christopher Tolkien, tá? Contexto dado, vou falar unitariamente sobre os livros. O Hobbit, né? O Hobbit foi o primeiro publicado, mesmo não sendo a primeira história escrita. Ele foi lançado em 1937 e conta a jornada de Bilbo em uma aventura convocada pelo mago Gandalf. O mago Gandalf, obviamente, e os anãos liderados por Thorin, Escudo de Carvalho, Oaken Shield, né? Para atravessar a Terra-média e enfrentar o dragão Smaug, né? Que começamos, inclusive, no condado aqui na imagem, coisa linda, tá? O Senhor dos Anéis foi lançado em 1954. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui o bichão, ó. Depois do Tolkien lutar na Primeira Guerra, né, e fazer aí a sua vida dando aula na universidade, essa aqui que eu estou em minhas mãos é a história do Frodo, do Sam, enfim, da Sociedade do Anel, indo destruir esse anel e lutando contra as forças de Sauron. Quando eu estava na iminência de publicar com a editora, Tolkien fez vários escritos que não foram aceitos. Mas depois de publicar o primeiro e o segundo livro, aqui nós temos 3 livros, tá? Ele ganhou respeito e lançou o terceiro livro com os chamados apêndices, que tá marcadinho aqui sempre. Primeira coisa que eu faço quando pego uma edição é sempre marcar os apêndices. Tá aqui, os apêndices, tá? Apêndice A, B, C, D, E, F. Tudo isso aqui são apêndices, ó. Tudo isso aqui são apêndices. Ou seja, a gente tem aqui os 3 Seus Anéis e isso aqui são apêndices. Tá? A série se baseia bastante aí nos apêndices, inclusive. E isso aconteceu, essa publicação, quando ele ganhou respeito, né? E lançou o terceiro livro aí com esses chamados apêndices. E aí, quando eu estiver falando de Os Seus Anéis, eu gosto de separar apêndices de Seus Anéis em si e defendo-os como uma leitura separada da trilogia. É importante que vocês saibam. Esses apêndices, como eu mostrei, encontram-se no final do terceiro livro, ou para quem tem o tomo completo, no final desse tomo. Os apêndices, importante saber, são escritos meio que em forma de linha de tempo. E em alguns pontos eles são mais descritivos, são mais aí sim aprofundados do que apenas nos pontos, né? Apenas aconteceu aqui isso aqui aconteceu isso, tá? Então por isso que a gente lida muito com a cronologia do Tolkien, é muito importante essa questão da cronologia. O Silmarillion, que também tá aqui, é um livro que conta a história da Gênese, da criação, da formação do universo, de tudo que eu falarei aqui. Ora o assunto é completo, ora o assunto é incompleto, porque foi organizado pelo Christopher Tolkien, como eu já falei. Tolkien escreveu, só que foi o seu filho que foi lá, colocou a mão na massa, deixou tudo direitinho para transformar nesse livro aqui, nessa maravilha aqui, ó. Tanto que tá aqui, ó, editado por Christopher Tolkien, né? Eu chamo esse livro de A Bíblia da Terra-média, porque fala bastante sobre a criação desse universo. Ele se passa na Primeira Era, mas entenda isso também como se passar no que pode ser compreendido como antes da Primeira Era, né? Ou seja, é a Gênese. Não é uma leitura fácil, mas talvez seja a experiência mais linda de todas que eu vou citar aqui. Então vamos lá para os contos, tá? Os Filhos de Húrin conta a história de Túrin, filho de Húrin, no embate contra um dragão. Beren e Lúthien é extraído de O Silmarillion e ampliado. É um romance entre um homem e uma elfa. Romance esse que teve grande impacto nesse mundo que estamos falando aqui. Ele é citado bastante dentro da história como um todo, bem como também usado de maneira alegórica na forma de Tolkien ver o romance dentro do seu mundo, dentro da sua narrativa. A Queda de Gondolin é a história da cidade élfica chamada Gondolin, construída na Terra-média, escondida, e por isso mostra como o mal consegue brotar de todo e qualquer canto.
que é um outro tema muito comum na visão de Tolkien que eu levo muito para as minhas análises audiovisuais. Agora eu vou falar sobre o que chamo de livros generalistas, tá? Porque eles se passam em várias eras, a depender da história em si. Contos Inacabados é uma coleção de manuscritos incompletos. A leitura é um emaranhado de acontecimentos que se passam por várias eras, primeira, segunda, terceira. Eu acho um dos livros mais importantes publicados, porque as lacunas pedem, clamam para serem preenchidas e clamam para serem debatidas entre os fãs. Temos também A Natureza da Terra-média, lançado em 2021, e apresenta vários textos deixados pelo Tolkien e vem para adicionar informações extras ou explicar tantas outras que já foram abordadas, mas ainda não ganharam uma lupa. Tem histórias, tem reflexões e também tem detalhamento de acontecimentos que se passam despercebidos nos outros livros. Aqui também é onde eu localizo os apêndices, e aí entendeu porque eu separo, né? Que apesar de estar em Os Seus Anéis lá no final, como eu já disse, ele também é um dos livros generalistas, tá? Outro, tem A Queda de Númenor, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, está em pré-venda para esse 2022, inclusive na altura desse vídeo já dá para comprar, e ele vem juntar várias histórias separadas da Segunda Era pelos vários livros e publicações que se refiram a Númenor. A Queda de Númenor e A Natureza da Terra-média segue a mesma de utilizar manuscritos ou lacunas deixados por Tolkien, organizados por outras pessoas, mas também escritos por ele. Isto tudo posto, vamos aí aos caminhos de leitura. Presta bem atenção. Com exceção de uma leitura que eu vou indicar, todos os caminhos precisam começar por A Sociedade do Anel. Por quê, PH? A Sociedade do Anel é o primeiro livro de Seus Anéis. Eu não abro mão de ser a leitura inicial, porque é nele onde o crachá é mostrado. É a apresentação de tudo que todos os outros livros virão a ser, bem como também de como a escrita do Tolkien se desenvolveu e chegou quase ali no seu ápice. Mesmo que o Hobbit tenha sido lançado antes, eu não o vejo como uma escrita matricial do Tolkien. Ele é muito importante, sim, talvez seja um dos mais fáceis de ler, mas é a Sociedade do Anel que diz quem o Tolkien é. Então eu coloco como um livro diferente, né, no caso Hobbit, e, para mim, se quer ler Tolkien de verdade, tem que começar por A Sociedade do Anel. Qualquer dificuldade, se não for superada, é porque talvez você deva ficar por aí mesmo, e eu não estou menosprezando. Tem livros que não é pra todo mundo, isso acontece, é normal. Tem livro que eu não consigo ler até hoje. Tem livros que eu passei quase 10 anos pra, de fato, conseguir avançar. Duna é um exemplo. Então, assim, isso é completamente normal. Por isso que eu defendo que o primeiro Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, deva ser lido e parou. A partir dele, nessa primeira sugestão de ordem de leitura, depois da Sociedade do Anel, você volta pro Hobbit. E aí segue com Duas Torres, O Retorno do Rei, mas para antes dos apêndices. Não leia os apêndices. Escuta o que eu tô falando, não leia os apêndices. Eu penso que os apêndices são melhor consumidos depois de Silmarillion. Após Seus Anéis, eu indico muito ler Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, que é para dar uma acalmada, e agora sim o Silmarillion. Esse é a paulada. Isso aqui eu não chamo nem de leitura, eu chamo de estudo. Aí depois do Silmarillion você descansa e em seguida vem A Queda de Gondolin e volta aos estudos, que aí sim são os apêndices, tá? E depois Contos Inacabados. O resto é meio que contigo, tá? Porque você pode ler A Natureza da Terra-média, mas é uma leitura também de estudo, é uma leitura um pouco mais chatinha ali, meio atravancada, mas organiza muitas confusões geradas pelos apêndices, por Contos Inacabados também, uma coisa ou outra ali que ficou no Silmarillion. O Queda de Númenor eu não li, então eu não tenho como colocar, mas eu creio que seja legal depois da Natureza, ou um pouquinho antes do A Natureza da Terra-média. Tem outro livro que se chama O Atlas da Terra-média. Ele não entra em nenhuma ordem específica que eu vou dizer, porque eu o vejo como um livro de consulta que deve ser usado a qualquer momento durante toda a leitura, porque ele está falando da geografia, dos espaços, dos locais, inclusive das mudanças, tipo, isso aqui na Segunda Era era o quê? Ah, isso aqui na Segunda Era, na Terceira Era vai se chamar assim. Então, ele tá trazendo isso, tá? Então, quando surgirem dúvidas das eras, dos locais, do ir e vir dos personagens, vai no Atlas. A segunda ordem de leitura que eu coloco é para você que tá envolvido, e na verdade envolvidíssimo ou envolvidíssima
com Anéis de Poder e quer consumir tudo sobre, ou seja, quer se apegar a tudo que tá ali em tela e aprofundar a partir dali. Então, nessa ordem, leia diretamente os apêndices. Você provavelmente já viu os filmes, você provavelmente já leu alguma coisa em Seus Anéis. Se não leu, já entende mais ou menos o cenário, então vai nos apêndices. Aí dá pra ir também na Natureza da Terra-média, mas é bom dar uma consultada antes e leia as cartas de Tolkien. Com isso, você vai entender por que Galadriel tá assim. Por que fulano de tal é assado? Por que eles foram por ali? Tá tudo aí, apêndices, a natureza da Terra-média, as cartas de Tolkien, e eu acho que vai ter muita coisa também na Queda de Númenor. Lembrando, essa sequência é para quem quer imersão imediata no que vem da série, tá? Quando sair, acredito que a Queda de Númenor também vai entrar nessa ordem. Depois de ler esses, então é só seguir o que eu já coloquei na ordem anterior. E aí você vai, Seus Anéis, Hobbit, blá. Bota aí, Atreus. Outra ordem de leitura, e essa é para quem quer se tornar rapidamente um geek, né? Um profundo conhecedor. Já é bom de leitura, já viu todos os filmes e séries, já leu alguma coisa ali de Tolkien, já ouviu falar bastante sobre, né? Assistiu o Tolkien Talk, já assistiu Nerd of the Rings, já assistiu muita coisa. Sendo assim, cara, dessa forma, leia o Silmarillion de cara. Primeiro você lê o Silmarillion, depois você lê os apêndices, depois Contos Inacabados, A Natureza da Terra-média, e aí segue com Seus Anéis, o Hobbit, os outros contos, Queda de Númenor e etc. Tudo a gosto. E finalmente, outra ordem de leitura é a ordem cronológica de lançamento. Eu não gosto tanto porque começa com Hobbit, tá? Mas tem quem gosta, né? Os organizadinhos vão preferir. Então é o Hobbit, os Seus Anéis, Silmarillion, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, Contos Inacabados, Natureza da Terra-média, Queda de Númenor e virar aí a história da Terra-média. Cuidado com o enfado depois de tanta leitura densa seguida. Os contos, eles vão servir para você dar uma respirada, tá? Por isso que coloca os contos no final, depois você vê dar uma paulada, é capaz de você demorar uns 3 anos até chegar nos contos. O que eu acho um desperdício você demorar 3 anos para chegar em Beren e Lúthien, por exemplo. Eu acho. Mas se você é mais caxias na leitura e também mais experiente, então fica a dica, tá? Tá aí, foram as ordens, né? Dei muitas ordens de leitura. Ah, PH, mas era só colocar a ordem. Cara, eu tenho que explicar, porque a gente tá criando junto aqui, né? Uma construção, é pra você entender o panorama inteiro. Bonitão e bonitona, já leu tudo? Tá sentindo falta de algo? Tenho 2 indicações. Uma é A Árvore e a Folha, um livro que vem mostrar toda a paixão do Tolkien pelos contos de fada, o que explica muito como ele compõe as suas histórias. Eu indico também o Hobbit Anotado, que vem com alguns comentários fora a história na íntegra do Hobbit. Esses comentários soam como se entrássemos na cabeça do autor, no Tolkien, escrevendo uma das coisas mais simples que ele escreveu, só que com referências muito complexas. Nesse livreto aqui que eu já falei, escrito pelo César Machado, do Tolkien Talks, ele também indica o livro Ferreiro do Bosque, Ferreiro do Bosque Maior, que é algo aqui também que o Tolkien escreveu, eu não li e não posso falar, tá? E também indica a biografia escrita pelo Humphrey Carpenter, dado como a biografia oficial do Tolkien, tá? De novo, não li, não sei como encaixa nessas leituras, só que fica a dica aqui do Cezinha, lá do Tolkien Talk. Finalmente é isso, gente. Todos os livros, já disse no primeiro comentário. Compre pela Amazon para me ajudar, mas não se agarra a isso. Visite sebos na sua cidade, conheça-os, é muito importante, tem muito ouro lá. Conheça também o Estante Virtual, que é um agregador de sebos online, super confiável, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço em vocês e tchau.